importância da marca pessoal na construção de um negócio jurídico. Sabemos que a advocacia é muito pautada na reputação. Uma empresa ou até pessoa dificilmente vai contratar um escritório ou advogado se ela não confia em seu trabalho. Nesse contexto, desenvolver uma marca jurídica sólida é fundamental. E nesse processo de construção de marca, sempre surge um dilema que é: devo investir na marca institucional do escritório ou na marca minha como advogado? Eu sou Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. E para debater hoje esse assunto aqui comigo sobre a importância da marca pessoal na advocacia e o quanto que ela contribui para a construção de uma marca jurídica, tenho um prazer de receber no Juridicast o Ricardo Dalbosco, que é estrategista de marca pessoal, palestrante e colunista da CBN. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Meu caro, um prazer aqui compartilhar conhecimento com vocês, para a gente, desmistificar e quebrar alguns tabus que talvez alguns profissionais dessa área ainda possuam, e outro, é claro, gerar valor para que eles, a partir de agora, a partir do seu podcast, possam tomar outras ações, e essas ações que sejam mais sábias aí no mercado. Bacana. E Ricardo, uma pergunta que você deve ouvir bastante. Por que eu devo investir em minha marca pessoal? De forma bem objetiva, para a gente realizar um objetivo maior que se chama um objetivo de vida. Tá. Então eu acredito muito na marca pessoal como apenas mais uma ferramenta, onde ela faz parte de um processo para alcançar um objetivo muito maior. Então muitas pessoas, por vezes, elas acabam tratando o personal branding, o fazer um vídeo, ou estar no LinkedIn, ou estar num podcast, ou lançar o seu curso online, e isso desespera muitos profissionais, inclusive vários profissionais da área de direito, porque eles veem aquilo como o final do processo. Quando você passa a observar tudo isso apenas como uma ferramenta de elevação para um outro patamar profissional e pessoal, porque hoje em dia, esses reflexos profissionais não tem como não emergir, concluir também dentro da zona pessoal. Consequentemente, a gente está falando aqui apenas de ferramentas para nos possibilitar ganhos futuros. Então, eu não gosto de trabalhar muitas vezes com profissionais que eles veem aquela ferramenta como o final do negócio, mas sim no trabalho de personal branding um pouco maior, um pouco mais guarda-chuva, de entender qual que é o objetivo de vida daquela pessoa, para daí sim que as nossas ações sejam apenas um intermediário, um facilitador para que ele ou ela alcancem isso. Interessante, Ricardo. E eu imagino que isso é uma jornada, né? E aí, nesse contexto, quais são os passos para se construir uma marca pessoal forte? Ótimo, meu caro. E aqui eu costumo dizer, e já desmistificando, é o que muitos profissionais, e a gente está dentro disso, e consequentemente a gente está revelando a nossa idade, mas profissionais baby boomers X e Y, nós fomos embebidos por muito tempo na seguinte piscina, que você tem que escolher o que você vai ser como profissão, consequentemente você vai ficar os próximos 30, 40 anos em função daquilo. Então, ou seja, era o que você escolhia em termos profissionais, que ditaria todas as regras da sua vida ali para frente. Onde a sua família ia se mover, o que você ia aceitar daqui para frente, quantas horas você ia trabalhar, se você ia fazer exercício ou não, se você ia fazer a prática do esporte ou não, ou seja, a sua profissão ela influenciava em todos os outros eixos. E, consequentemente, entrávamos em escritórios para trabalhar, entrávamos em empresas e nos ofereciam o chamado plano de carreira. Então, as pessoas, quando você falava como é que elas vão ter sucesso na vida, automaticamente elas pensavam, e baby boomers X e Y, em grande parte ainda pensam, na questão profissional. Então, etapas que eu vou evoluir dentro dessa minha jornada, a pessoa só pensa em carreira. E aqui eu venho fazendo uma quebra no mercado nos últimos anos com relação a isso. Eu penso muito mais com meus mentorados e mentoradas no sentido de pensar um plano de vida, um objetivo maior e respeitando alguns eixos que sejam além do profissional. Isso eu digo, inclusive, de saúde mental, saúde física, espiritual, familiar, ou seja, 5 eixos para se trabalhar e, consequentemente, a gente começa a implementar micro-objetivos e planejamento de curto, médio e longo prazo dentro do desejável, do realizável dentro dessas etapas. Consequentemente, se eu vou usar a ferramenta 1, 2 ou 3,
Isso vai depender do objetivo de vida e não apenas profissional daquele profissional. Então, essa é uma questão fundamental que eu deixo aqui no podcast para as pessoas começarem a repensar quais são as etapas que a minha marca pessoal ela pode galgar para eu alcançar o meu sucesso. Primeiro, depende da vida que você vai querer e depende do que é sinônimo de sucesso para você. Se vem alguém do escritório XPTO de advocacia, fala, Dal Bosco, meu objetivo único e exclusivo é alcançar tal função ou tal cargo dentro daquela companhia, existe uma forma de se trabalhar isso. Agora, aquele profissional que ele quer trabalhar por meio de seu propósito e a própria advocacia é apenas uma ferramenta para ele realizar isso e gerar valor para o seu público-alvo, é uma estratégia completamente diferente. Mas, em resumo, uma marca pessoal típica, ela vai ter que passar por 5 etapas. E essas 5 etapas, eu posso dizer que, hoje, primeira etapa, base, ganhar visibilidade. Não tem forma de você escalar e, de certa forma, a quantidade lhe trazer qualidade se você não ganhar alguma projeção digital que passe confiança. Senão, o seu impacto, inclusive no mundo, vai ser de uma forma muito diminuta. Então, só que grande parte dos advogados, eles param na visibilidade porque acabam se destacando em uma ou outra rede social e aí acabam se achando as estrelinhas daquela rede. Ou então ficam baseados apenas em métricas de vaidade porque ficam embebidos ali, se nutrindo entre aspas, né? Ficam se nutrindo de apenas curtidas dentro dos seus posts. Só que visibilidade é o primeiro passo que você começa a ganhar dentro de uma rede. Se você tem visibilidade, não quer dizer que você tem autoridade moral. Então, aqui a gente começa numa projeção de visibilidade, depois você começa a ganhar um respeito dentro do seu segmento, admiração, reputação, e aí sim chega na 5ª etapa, que eu considero de autoridade moral. E quando você chega nesse estágio, você tem um senso de autorrealização, de bem-estar, de plenitude muito maior do que anteriormente. Consequentemente, você consegue não estar mais em sintonia consigo mesmo, mas as pessoas que você atrai dentro dessa jornada são pessoas que têm muito mais conexão com seus valores, com o seu próprio propósito. Consequentemente, o seu efeito na sociedade consegue ter uma maior relevância também, porque quem está à sua volta realmente, de fato, são pessoas com que você se identifica e que seu plano de trabalho consegue ter uma maior repercussão. Então, 5 etapas fundamentais: visibilidade, respeito, admiração, reputação e autoridade moral é onde o advogado geralmente ele pode rumar. É lá no ápice, lá na autoridade moral que estão as melhores oportunidades. Só que qual é o grande erro de advogados, mas não só, de juízes, promotores, desembargadores, seja lá quem desenvolve a sua marca pessoal por um processo de mentoring, como um exemplo, muitos acabam parando apenas na etapa 1, visibilidade. Consequentemente, as melhores oportunidades que estão lá no ápice, eles acabam não conquistando. E explorando um pouco mais esse termo, Dal Bosco, o que muda hoje nesse universo totalmente digital para se construir uma marca pessoal? Meu caro, a grande vantagem é que a gente conseguiu chegar nos últimos 15 a 20 anos, eu cito isso porque foi o grande boom das redes sociais. Redes sociais não é algo dos anos 2000, já vem muito antes disso. Sem pegar a maçonaria, a igreja que você frequenta, o Rotary, entre vários outros grupos, isso também são redes sociais. Algumas têm 300 anos, outras até mais, mas rede social digital é algo muito mais recente. E o que o digital nos proporcionou, principalmente de 2003, 2005 para frente? E o porquê que eu cito essas datas? Porque 4 das redes que hoje grande parte das pessoas utilizam vêm dessa época. LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook, todas são entre 2003 a 2005. Depois tivemos Instagram 2010, TikTok 2016, estou falando das grandes, né? Clubhouse 2020, que acabou chamando uma atenção aí do mercado. Mas fora isso, as grandes surgiram ali entre 2003 a 2005 e nos possibilitaram, e ainda nos possibilitam, pela primeira vez na história da humanidade, nós chegarmos diretamente ao decisor sem ter um intermediário. Olha só. Então eu consigo hoje chegar diretamente no meu público comprador sem ter ninguém atravessando. Eu costumo brincar nas minhas palestras, em eventos, convenções, em empresas, o seguinte: quem que era o nosso algoritmo que nos distribuía há 15, 20, 30 anos? Boni, Marilene Matos, ou seja, eram os empresários
né, ou agenciadores que estavam por trás de algumas mídias. Então, se a gente pegar o que seria luva de pedreiro hoje em dia, né, se você não pudesse chegar diretamente ao decisor, às marcas, o que seria da Maria das Graças Meneghel, ou seja, Xuxa, antigamente sem a Marlene Matos como uma atravessadora? Dificilmente teria, talvez, feito o sucesso. Hoje não, hoje você pode ter um atravessador, pode ter um assessor de imprensa, pode ter aí um empresário lhe agenciando, mas você consegue chegar em volume, em quantidade, ao público-alvo que talvez possa estar querendo o que você tem de valor para gerar. Consequentemente, você consegue ter uma amplitude, né, uma posição transfronteiriça caso você saiba o que está fazendo. Então, a grande vantagem, a grande virada para as marcas pessoais, hoje em dia, em termos de redes sociais digitais, é que você chega diretamente ao decisor sem precisar de um intermediário, desde que você saiba o que está fazendo. E da Bosco, uma dúvida que eu vejo com regularidade é: fazer um projeto de personal branding é o mesmo trabalho para se tornar influenciador digital? Porque eu vejo muito advogado falando assim: não, eu não quero me tornar um influenciador, um influencer, então não quero cuidar da minha marca pessoal. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, e aqui ainda quebrando mais um tabu aí. As pessoas escutam a palavra influenciador digital ou influencer e acaba causando calafrios a elas. Com certeza. Porque elas têm como sinônimo de influenciador o cara que faz dancinha, a Anitta, etc. Então, por vezes, alguns profissionais que não têm uma relação, seja de valores ou uma relação de atitude com relação ao que eles querem se posicionar. Só que eles esquecem, e eles mesmos, talvez ainda não digitais, mas eles esquecem, e os próprios advogados esquecem disso, que eles são influenciadores, só que por vezes só não são digitais ou só não tem uma amplitude. Você é um influenciador muitas vezes na sua casa, você às vezes é um influenciador no seu segmento, você às vezes é um influenciador dentro do seu escritório, só não é digital e talvez você não está se considerando com esse tema. Então o que a gente vai começar a entrar agora na era? As pessoas começarem a entender o que é de fato um influenciador digital e o que de fato um produtor de conteúdo faz. Porque a partir do momento que você se identifica dentro dessa construção como um escritor, como um produtor de conteúdo, você começa a ver que talvez isso vai fazer parte do estilo de vida de grande parte, inclusive dos executivos aqui para frente. Ou porque ele quer de alguma maneira expressar as opiniões dele, gerar valor, ou por pressão da própria sociedade, da empresa, do segmento, dos acionistas, querendo que o CEO, por exemplo, venha para a linha de frente para de fato, né, comunicar e trazer uma proximidade ao público-alvo por meio do CPF, além do CNPJ. Isso que significa que, quando a gente fala em construção de marca pessoal, isso é sinônimo para criar a minha imagem como um influenciador digital? Não para o modelo de influenciador digital, como grande parte hoje tem em mente. Agora sim, para um novo modelo de influenciador digital, que as pessoas passarão a aumentar sua consciência daqui para frente. Então, cada vez mais, produção de conteúdo, ela vai se tornar uma estratégia de marketing de conteúdo para posicionamento do profissional, do escritório e, consequentemente, para aumentar o ticket médio do escritório, a partir do momento que você passa a autoridade moral para o outro lado e, consequentemente, quem está comprando confia mais em você, tem mais segurança e também ele vai deixar oportunidades, indicações e dinheiro em cima da sua mesa. A gente gosta de comprar de quem a gente confia. Se você de alguma maneira não está gerando isso para o outro lado, ou se está gerando apenas de uma maneira diminuta, apenas analógica, apenas no boca a boca, apenas no networking pessoal, vamos dizer assim, você está deixando muitos negócios, oportunidades na carreira e convites que você poderia estar impactando o seu mercado, mas não está fazendo. E Dal Bosco, como romper a barreira que muitos profissionais possuem, sobretudo aqui no direito, em se aceitarem como uma marca? Quando a água bate na bunda. Muita gente acaba não fazendo porque está muito acomodado, ok? Com certeza. Então eu digo o seguinte, primeiro, marca pessoal, desenvolver essa ferramenta dentro daquele profissional é para todo mundo? Não. Agora, todo mundo, de certa forma, tem uma marca, mesmo que ela não seja estruturada? Sim. Mesmo que eu veja você agora, nesse momento, e eu nunca tivesse visto. Em poucos segundos eu tenho uma imagem com relação a você. E a imagem é uma parcela dentro da construção de uma marca, hein? Se eu vejo este headphone roxo que você está usando, isso pode me passar determinada impressão. Eu posso imaginar que é um cara mais disruptivo, que é um cara mais criativo, etc e tal. Ou eu posso achar que, nossa, que cor ridícula, isso aí, um fone dessa cor não tem nada a ver. Ou então eu posso deixar uma terceira opção. Pode ver que ele é cliente do Nubank e ganhou isso aí como um brinde lá por ter feito o cartão Master Power Plus XBTO. No
caso aqui é o da Javali mesmo. Aí, ou da própria empresa, né? Uma quarta opção aí e que eu não tinha nem falado. Então, o que acontece? A imagem ela é apenas uma das construções dentro de um processo de personal brand. Onde é que eu quero chegar com relação a isso? Muitos profissionais não querem se aceitar como uma marca. Ou porque estão um tanto acomodados e o que eles possuem hoje em cima do colo está de bom tamanho, tá? Agora, eu particularmente, e quem vem desenvolver marca pessoal comigo, são profissionais que, muitas vezes, bem-sucedidos, mas são os profissionais que, não aceitam o impossível, 2, não são nada acomodados. Então, são profissionais que realmente se transformam em leões e leoas do mercado, né? São ponta de lança, são os arqueiros de fato, e são aqueles que realmente mudam os seus segmentos e mudam o mundo de alguma maneira. São os inconformados. Esses, de fato, os eternos insatisfeitos, vamos dizer assim, são aqueles que realmente mudam o mundo de alguma maneira. E 2 aqui, e é um ponto que vale destacar, muitos profissionais acabam dizendo que não se veem como um influenciador, não querem desenvolver a marca, porque, nossa, para mim tá bom assim, às vezes não é nem um cara incomodado, mas é aquele profissional que ele tem alguns medos que estão embebidos dentro das crenças limitantes deles, das suas limitações, das suas memórias, e lá vai, e que por vezes a pessoa ela não trata isso, ela não vai lá na razão do negócio, ela não vai lá na causa de que está causando aquele medo da não projeção. E por vezes ela, de uma maneira superficial, ela fala para vocês o seguinte, não, mas é que eu não preciso, é que eu acho tão ridículo, a pessoa começa a terceirizar um monte de responsabilidade, julgar todo mundo, mas na verdade ela que tem um medo de julgamento, um medo de exposição, ela não trata aquilo e, consequentemente, ela fica sofrendo em bastidor a vida inteira e também, por consequência, não abocanhando o que, de fato, ela poderia construir. Grande parte das pessoas não se projeta ou tem medo de vir para dentro de marca pessoal porque elas veem a exposição como uma forma delas terem a possibilidade de serem julgadas. E se elas não trabalham isso, consequentemente, elas deixam aí, de fato, com que oportunidades na carreira, convites e negócios não cheguem aí na mesa delas. Interessante, Ricardo. Dentro desse processo, de construção de marca pessoal, o posicionamento, a definição de um posicionamento, ela é muito importante. E a pergunta que eu te faço é, como eu defino um posicionamento para um projeto de marca pessoal? Ótimo. Depende do objetivo ou de carreira ou de vida que aquele profissional quer alcançar. Ou as duas coisas juntas, né? Ou as duas coisas juntas. Eu sempre tento aumentar a consciência dos nossos mentorados. Eu bato muito em palestra também e acaba virando um espetáculo de reflexão, porque muitos profissionais vinham pensando apenas no seu plano de carreira. E felizmente, se a gente pode considerar que se a pandemia nos trouxe algo positivo, foi fazer com que muitos dos executivos, principalmente, que tinham aquela vida tribulada, o cara tem que tomar remédio para acordar, remédio para dormir, é para resistir à pressão no escritório, seja lá o que for, começaram a botar isso em cima da mesa. Pela primeira vez trouxeram à superfície. Porque se a gente for observar as nossas gerações, aqui eu me incluo nisso, Y, X e Baby Boomers, as 3 gerações, ou seja, o pessoal que nasceu aí de 45, 48 até aí meados da década de 90, tá? Que envolve essas 3 gerações, a gente foi educado, entre aspas, a ser a geração que não pode expressar sentimentos e para botar a cueca por cima das calças de seu super-homem, a Mulher Maravilha. Em resumo, era isso. Então, ultrapasse seus limites, você tem que ser, o melhor, e sinônimo de sucesso você ser CEO de uma grande empresa e ganhar 100 mil por mês. Isso é sucesso. Não, mas o cara tá todo estourado, todo depressivo, todo ruim fisicamente, o cara tá com um processo ali desgastante e cheio de pontos negativos que vão desabrochar em frente, impactos, seja na sua saúde mental, saúde física, saúde familiar. Não, mas isso aí ninguém quer saber disso. Isso aí é problema dele, ele que resolva. Aqui para fora a gente quer ver o sucesso dele porque ele tem que entrar na lista dos 10 mais advogados, os 10 maiores CEOs do Brasil, etc e tal. E as pessoas ainda vivem embebidas dentro desse processo. E elas não sabem como, de fato, conciliar outros eixos da vida, além do profissional, para alcançar, de fato, o que eu chamo de realização. Porque alguém que é realizado apenas profissionalmente, mas deixa a desejar em termos familiares, espirituais, mentalmente, fisicamente, para mim é um fracassado, completamente. E de nada para mim aquele profissional significa um empresário de sucesso.
Eu acredito e eu bato muito isso, que eu ainda vivo, quero ver capas de revista, digitais hoje em dia principalmente, né, onde elejam CEO do ano, advogado do ano, e lá vai, considerando esses 5 eixos, pelo menos para considerar que o cara é o profissional do ano ou o profissional de sucesso, e não apenas olhando faturamento, né, e lucro da empresa e fazendo uma regrinha ridícula para dizer que o cara é o destaque do ano. Consequentemente, aqui, quando a gente vai posicionar um profissional, eu preciso entender muito bem se ele, de forma consciente, sabe o que ele quer conquistar. E essa é uma conversa muito sincera. Eu costumo dizer que, como mentor, há anos trabalhando nesse mercado, ajudando advogados, principalmente dentro do país e fora, no seu posicionamento digital, a gente sabe muito mais do advogado e da advogada, por vezes, do que o próprio esposo ou a esposa sabe daquele profissional. Olha só. Porque a gente acaba conquistando uma relação de confiança muito grande e, por vezes, a gente acaba entrando em assuntos no processo de mentoring que não se conversa em casa. Porque em casa, muitas vezes, muitos casais estão no piloto automático e, consequentemente, você acaba não repensando para onde você está indo. Eu considero, meu caro, que cada um de nós somos como se fosse um furacão. Vamos fazer uma analogia aqui. Tá. Dentro, a gente está girando ali dentro daquela máquina de lavar e a gente não consegue ver se a gente está se deslocando aí para Miami ou para o Kentucky. Mas quem está de fora, muitas vezes, consegue olhar a nossa vida de uma maneira mais linear. Então, eu consigo ver se o cara está indo para a Flórida ou não. Eu consigo ver uma árvore voando, um carro voando, uma casa voando, uma vaca voando. Eu consigo ver o que está acontecendo um pouco lá. Muitas vezes a gente, dentro de cada um furacão que somos, a gente acaba não percebendo. Por isso que muitas vezes é mais fácil quem está de fora opinar sobre a nossa vida. Agora, se for um mentor, que ele tem uma habilidade, que ele tem uma estratégia, que ele tem uma história, né, de sucesso para guiar aquele profissional, a gente consegue trazer aquele outro lado para o modo consciente. E eu costumo dizer que a gente só consegue transformar em informação, em conhecimento, e conhecimento em sabedoria, se a gente de fato alcança a nossa consciência com relação ao que a gente está fazendo. Consequentemente, a gente acaba se posicionando de uma maneira mais assertiva. A gente acaba se posicionando de uma maneira mais fluida. E a gente acaba, sabe o quê? Nos posicionando de uma maneira de transformar a nossa marca memorável, única, marcante. Porque eu acredito que todos nós viemos para construir um legado. Todos nós temos uma mensagem única para deixar por aqui. Só que muitos de nós vai fracassar com relação a isso. Ou porque não se deram o presente de correr essa trajetória, de se entregar dentro desse processo, ou porque tiveram medo, ou porque não tiveram uma elevação para o nível de consciência e, consequentemente, não andaram de mãos dadas com quem poderia guiá-los dentro desse processo. E aí, baseado em tudo que você trouxe até aqui agora, Dalbosco, um projeto de marca pessoal deve ser o fim ou o meio para se alcançar outros objetivos? Meio? Marca pessoal ela é apenas mais uma ferramenta para a gente alcançar um objetivo nosso de vida. Assim como, por vezes, na sua empresa você usa ferramentas como Scrum, entre outras, né? Spin na área de vendas, Scrum, Lean Six Sigma, dependendo da sua área, seja operações, seja área comercial, seja marketing, cada um de nós usamos ferramentas clássicas ou ferramentas digitais hoje em dia. E a própria marca pessoal, eu costumo dizer que ela pode ser uma ferramenta para a gente alcançar algo maior, que de fato é continuar vivo, né, na nossa própria vida. Porque o problema é a gente morrer antes, em termos, né, de espírito, em termos de capacidade, e continuar como um moribundo por cá, sem de fato construir um legado que pudesse sim gerar valor e a gente continuar vivo, mesmo estando mortos. É a única maneira da gente conseguir com que o nosso CPF continue perpetuando ensinamentos nesse planeta é construir uma marca pessoal para elevar outras pessoas ao nível de consciência delas e que elas também possam virar uma marca para impactar outras milhares de pessoas. E os advogados, Ricardo, muitas vezes possuem um estilo padrão de divulgar suas marcas pessoais. Eles falam de boas formações acadêmicas, das conquistas de prêmios e reconhecimentos, de livros publicados, né? Afinal, muitos são grandes autores, e até muitas vezes usam fotos pessoais muito parecidas. E aí a questão que eu trago é possível fugir desses clichês? Engraçado quando grande parte dos escritórios de advocacia contratam aquela agência de publicidade típica, vamos dizer assim, né? Uhum. Você está dentro desse mercado, você sabe o quanto que a gente vê grandes cagadas no mercado, as pessoas fazendo o mais do mesmo.
Com certeza. E botando aquele bannerzinho com o malhete batendo em cima de uma mesa, típica foto de Instagram, fazendo aquela frasinha. Você já ouviu falar no decreto ou na lei XPTO, assim, sabe? Todo mundo com o mesmo post. Ou todo mundo com a mesma foto do advogado com a mãozinha no queixo, né? E ele sentado em cima da mesa ou da cadeira do escritório, e tem que ser um escritório onde o banco é de couro e lá atrás tem que ter vários livros na estante para você se mostrar que você é inteligente, ok? Então essa é a típica foto padrão de escritório de advocacia. Agora a grande questão é, será que todos esses profissionais que estão postando dessa mesma maneira ou sendo induzidos a postar daquela maneira por uma agência ou por quem está guiando eles, será que todo mundo tem o mesmo objetivo? Se todo mundo se posiciona da mesma maneira, consequentemente a entrega vai ser muito parecida. E gerar valor, gerar posicionamento e de fato ser uma marca pessoal única, ela não está baseada, né, no padrão mediano de mercado. Não está baseado num padrão. A gente de fato vira uma marca quando a gente está embebido em diferenciação. Tá. E como é que eu me diferencio fazendo o que todo mundo está fazendo no chamado efeito manada? E essa é uma reflexão que eu quero deixar aqui. Então, consequentemente, isso tem que ser estudado cada caso, onde aquele profissional ou onde aquele escritório quer chegar. Porque muitas vezes a marca ela pode ser desenvolvida na individualidade ou então em sintonia, onde CPF alinhando, cruzando junto com o CNPJ e os dois lados se beneficiando dentro dessa trajetória. E eu gosto muito, Ricardo, dessa discussão de marca pessoal, de marca institucional. E dentro do direito, tem uma dualidade muito forte entre a marca jurídica institucional ali do escritório e a marca pessoal. E a pergunta que eu te faço é, o quanto que a marca pessoal ali do advogado pode ajudar na construção de uma marca institucional, ou seja, uma marca do escritório sólida? Ótima pergunta. Vamos botar para a realidade da grande parte dos mais de 1 milhão de advogados que existem no país, ok? Perfeito. Então eu não vou considerar que esse advogado ele está vendendo por causa da marca do CNPJ dele. Então vamos considerar, eu não estou considerando que ele vem de uma Pinheiro Neto, de uma Martinelli, entre vários outros grandes escritórios que por vezes vendem por si só, né, dentro dessa história que construíram por décadas, tá? E beleza, e tem o seu respeito, tem seu grande valor. Agora, grande parte dos advogados, a realidade é, eu não fecho com alguém por causa do CNPJ dele, eu fecho alguém por causa do advogado e do que ele me transmite. Se você perguntar, todos os advogados, e olha que eu tenho empresas no Brasil, tenho multinacional, né? Há anos atuo como conselheiro de empresas, conselheiro consultivo, conselheiro de administração, guiando marcas para dentro do posicionamento estratégico delas, executivo, onde trabalhei em diversos continentes e lá vai, não tem, eu acho, um escritório, tá? A não ser quando foram os grandes para algum processo de Bacen, etc e tal, e integralização de capital, e lá vai, né, que trabalhamos com grandes escritórios, mas o grande volume, vamos dizer assim, o Pareto, o 80-20, 80% das contratações de advogados que a gente já fez até hoje, se você me perguntar o nome do escritório deles, não tenho a mínima ideia, vou ter que olhar em contrato. Vou ter que pedir para o administrativo ir ver como é que é o nome lá da empresa do cara. Em resumo, é isso. Agora, se você me perguntar quem que fez o processo imigratório, quem que fez aquela parte lá, né, de direito societário, quem fez aquele processo de sucessão familiar na empresa tal, quem que fez aquele processo de M&A e lá vai, eu lembro do nome de todos, inclusive tenho o contato deles e consigo indicar ou não se fizeram um bom trabalho, exemplo. Ou seja, a advocacia é muito pessoal, né, Ricardo? É CPF. É CPF. CPF, tá? E cada vez mais a gente entra nessa era. E o porquê disso? Por causa, antes, o problema, até a década de 90 e começo dos anos 2000, o problema era ter informação. Eu falo muito isso em palestra e acaba criando muita risada, aquele momento nostálgico onde anualmente, frequentemente, posso dizer, OAB, algumas câmeras culturais da OAB, algumas localidades acabam me chamando para palestrar. O Brasil é muito bacana quando eu compartilho conhecimento com o pessoal com relação a isso, ou mesmo escritórios de advocacia para palestrar internamente. Eu falo, pessoal, como é que a gente obtinha informação até anos atrás? Enciclopédias, Barça, Almanac Abril, revista Seleções e lá vai. Ou você ia para a biblioteca da faculdade, quem teve a oportunidade de conseguir fazer uma graduação. As pessoas obtinham informação assim, ou então o saber popular se você veio de uma família onde é que o conhecimento era transportado entre gerações, era passado entre gerações. Então a gente vivia numa época onde era falada aquela famosa frase, quem tem informação tem poder. Hoje em dia, a grande questão não é ter informação ou não. Informação a gente tem, praticamente o que você quiser você encontra na web hoje em dia. Então, se eu tenho volume de informação, eu entro no que eu chamo da era da desconfiança digital, porque não basta mais ter informação, me basta botar em cima da mesa quem está me trazendo aquela informação e do modo como está me passando. Consequentemente,
consequentemente, o comunicador começa, né, o mensageiro começa a importar por vezes mais do que a própria mensagem. Tá. E se isso acontece, eu começo a olhar mais para o CPF do que apenas para o CNPJ. Ainda mais que esse CPF consegue chegar diretamente no público decisor, conforme falávamos ainda há pouco. Então, se eu entro na desconfiança digital, eu me pergunto, quem que é o cara que está me dando essa dica? Quem que é o fulano ou fulana que está expressando essa mensagem? Para aí que deixa eu ver o perfil, deixa eu ver se eu entendo essa pessoa, deixa eu ver se eu começo a dar crédito a ela, deixa eu ver se eu começo a confiar no que essa pessoa está dizendo, para depois, talvez, ela ou ele se encaminharem para um processo de maturação comercial, que nada mais é do que comprar de você. Dificilmente um CPF e um CNPJ compram de imediato em um escritório de advocacia, tá? A não ser quando você é indicado. Mas ele está com um problema que não é urgente, ele começa a te observar por um tempo. E ele vai importar muito dentro desse negócio o que o fulano ou a fulana está falando. Vamos considerar que eu abri um Instagram hoje, 5 da manhã, o cara acordou. Pum, abriu um Instagram. O que grande parte faz na cama ainda, né? Antes de dar um beijo no esposo ou na esposa, abre um Instagram, ok? Com certeza. E aí vai lá ver como é que a vida do outro é mais feliz que a sua, como a grama do vizinho é mais verde, como o galo do vizinho também canta mais que o seu. Okay? E, consequentemente, você recebe 2 publicações. Uma, né, da fulana falando, dando uma dica jurídica, e o outro, né, com um típico banner feito por uma agência de publicidade de esquina, que é com, sabe, com uma malhete batendo lá numa mesa e dando uma dica completamente seca, vindo de uma página de um escritório de advocacia. Em quem você confia dentro desse processo, tá? Então, claro, não pode errar da mensagem do mensageiro, do comunicador. Mas cada vez mais eu vou pegar uma confiança na pessoalidade do que no CNPJ. E essa, inclusive, foi uma das questões que me fizeram... Você lembra a época, isso aí, eu acho que vai dar um ano e meio, praticamente, quando veio aquela decisão, né, que, agora os escritórios poderiam, né, atuar com publicidade. E naquela semana eu estava, inclusive, palestrando, se eu não me engano, para a OAB. E aí me perguntaram, Dal Bosco, o que você vê que muda dentro desse processo? Para nós, advogados, o pessoal vibrando que aquilo tinha acontecido. Né? Eu falei, olha, não muda porcaria alguma, porque quem faz conteúdo ruim vai continuar fazendo conteúdo ruim. Quem pode se beneficiar dentro desse processo são grandes escritórios que têm lastro financeiro para investir em grandes campanhas e ficar maturando aquilo, batendo por meses. Mas o advogado pequeno, o pequeno e médio escritório de advocacia que não tem condições de fazer campanhas digitais estruturadas, muitas vezes, ou, né, por médio e longo prazo, porque marketing digital, a grande verdade é essa, é retorno de médio e longo prazo, vai levar 8 meses, 1 ano para ganhar performance, depois 1 ano e meio, 2 anos para começar a ganhar escala, e muitos PMEs no Brasil, na área jurídica, não têm condição de suportar ou não querem tudo resultado rápido, o cara não fortaleceu a marca pessoal dele ou dela nos últimos 10, 15, 20 anos e ele quer resultado, né, de vocês, inclusive a Javali em 2 meses, não tem como, sabe? É um absurdo, a gente tem que começar a desmistificar isso no mercado, porque senão só aparece cliente ruim também, ruim e incompetente dentro desse processo. Pera lá que tem alguma coisa errada aqui dentro dessa construção. Então é esse tipo de reflexão que a gente começa a trazer, que tipo, não adianta nada você fazer campanha digital se nem o seu conteúdo orgânico engaja e tem poder de gerar valor. Consequentemente, não é porque você bota dinheiro e injeta que aquilo vai em frente. Vai continuar a ser um custo e não um investimento. E Ricardo, nosso papo está muito bom, mas a gente caminha para o final. E para a gente fechar, o que hoje em dia enfraquece uma marca pessoal? Não ter muito claro para si o que quer alcançar. Cada vez uma névoa, tudo muito confuso. Tá? 2, você não conseguir transformar isso daqui que você quer gerar de valor, de fato, para o que o seu público quer consumir. E muitos advogados, principalmente aqueles sedentos pelo perfeccionismo, já que perfeccionismo é apenas uma percepção, então ele é um caminho unilateral, acabam cometendo. Ele acredita que muitas vezes o conteúdo dele não está bom, etc., e acaba não se projetando, não publicando, porque o que meus colegas de profissão vão pensar? Então, ou seja, ele diz que ele quer aumentar o ticket dele do escritório, ele diz que quer vender mais, mas ele está mais preocupado em encantar os colegas dele de escritório, de corredor, do que de fato alcançar o público final. E aí, dentro dessa construção, ele começa a ser denominado no corredor do escritório, né, ou entre amigos, de chegou o blogueirinho, chegou a blogueirinha. E aquele cara volta para dentro da caverna, volta a se esconder lá, porque ele está achando que ele, de fato, como falávamos há pouco, ele está virando um influenciador digital, e isso hoje em dia é uma banalização e ele está passando por ridículo. Então, aquelas pessoas que são medianas acabaram de colocar ele no mesmo eixo, no mesmo efeito manada que está todo mundo. E efeito mediano
é a gente ser padrão. E ser padrão é a gente não ter diferenciação. Se a gente não tem diferenciação, dificilmente eu consigo me posicionar. Se eu não me posiciono, dificilmente eu vou ocupar o primeiro lugar na mente do meu público-alvo como autoridade moral. E se eu não tenho autoridade moral, consequentemente, eu deixo de realizar o que de fato eu vim na vida para fazer e também dificilmente eu vou conseguir com que o outro lado entenda que eu estou gerando valor. Consequência disso, profissional completamente desanimado. Segundo ponto, sem dinheiro em cima da mesa, oportunidades na carreira não começam a aparecer, convites também não surgem, convites de mídia também não aparecem semanalmente para você estar de modo orgânico, estar transportando a sua marca pessoal e consequentemente trazendo negócios para si, para o escritório, ou seja, aquele profissional vira uma bomba ambulante. E em termos práticos, Ricardo, o que não postar nas redes sociais, sobretudo no LinkedIn, para não prejudicar a marca pessoal? Não postar aquilo que de fato não tenha sintonia com o que você quer alcançar, de um modo muito simples. Então as pessoas falam, Dal Bosco, eu posso abrir, né, o meu Instagram, eu posso postar alguma foto mais pessoal da minha vida? Eu digo, depende. Isso vai estar ajudando você a alcançar o que quer? Se eu postar uma foto com a minha família, eu acho que não tem nada a ver, porque não é o que eu quero alcançar. Eu digo, olha, vamos só repensar, eu vou lhe falar aqui, né, um pouquinho e aí vamos ver se aumenta a sua consciência e a decisão é sua. Eu sempre digo, eu sou o mentor, mas a decisão final sempre é do outro lado. Eu sou apenas um facilitador. Quem decide é o cliente se ele vai aplicar ou não. Mas eu digo no seguinte aspecto, hoje só tem duas maneiras da gente atrair seguidores nas redes sociais e no médio e longo prazo você efetuar a venda. Ou você atrai por tecnicidade, então, ou seja, demonstrando sua capacidade técnica explorando determinado assunto, ou você atrai por empatia de valores. Alguém só vai entrar na sua rede e começar a lhe acompanhar por esses dois motivos, ou pela sua capacidade técnica ou por empatia de valores. Se você fica só comunicando tecnicamente, você começa a se destacar. Sim, por outro lado, você tem uma grande chance de ser imitado, porque técnica é hard skill, e hard skill hoje nada mais é do que dado. É commodity. Ter mais um certificado ou ter uma capacidade de tratar de uma forma como você considera ímpar no mercado aquele assunto dentro da área jurídica, será mesmo que você é tão bom assim que você é o único no universo com relação àquilo? Provavelmente não. Então, tecnicidade sim valia levar um patamar e gera mais confiança para quem estiver entrando. Por outro lado, aquilo por si só não lhe transforma numa marca única. Agora, se eu comunico também alguns valores humanos meus, valores corporativos também, isso desperta uma empatia, uma conexão com muita gente que está do outro lado. E as pessoas gostam de comprar e se aproximar e andar juntos com quem tem os mesmos valores que elas. Agora, onde é que está o grande erro dos advogados, principalmente? Ou estão comunicando só na parte técnica, ou só fazendo conteúdo mais emoção, conteúdo que conecta mais com os valores do outro lado. Parte técnica, você vai parecer um certo robô, um certo ET, e por vezes as pessoas podem até ficar com medo de se aproximar de você, porque vão achar, não vou nem perguntar tal coisa porque é capaz de me achar um ignorante. E se você ficar só nessa parte mais de valores, muito bacana, atrai muito engajamento, muita identificação, mas por outro lado as pessoas não entendem o que você faz. Onde é que está uma sintonia aqui para você começar a construir uma impressão digital única? É trabalhar muito bem, isso eu digo de uma maneira estratégica, tecnicidade com geração de empatia de valores. Se você liga isso, ninguém consegue ser igual a você. E ora sim você pode vir com conteúdos de um lado ou do outro. Então, ora você pode vir com foto de família se quiser, desde que você saiba como ligar isso com o seu objetivo. Postar apenas a foto que você saiu de férias ou voltou de férias, ou que você está com a sua filha ou com o seu filho, e achar que aquilo lá é criar empatia de valores, se isso for de uma maneira desestruturada e não entendendo um processo de funil de vendas para usar aquilo de uma maneira sábia, provavelmente vai ser só minutos ou horas perdidas fazendo um conteúdo e sem ter resultado. Ou então, o advogado ele entende que resultado é curtida. Eu acho muito engraçado quando vem o advogado e fala, Dal Bosco, você viu meu post de hoje? Caramba, deu 200 curtidas. Eu falei, fulano? Tá, e o que tem? Não, tô te falando que deu 200 curtidas. Eu falei, tá, mas o que tem? 200 curtidas. Ela fala, fulano, você tá me falando que te interessa é curtida? Caramba, devia ter me falado isso lá no começo da sua marca pessoal, poxa. Eu te ensinava a fazer post de 5, 10 mil curtidas. Se é isso que importa, se é métrica de vaidade. Agora pergunta se o Dal Bosco faz, apesar de saber fazer, se o Dal Bosco faz isso diariamente no LinkedIn. Se o Dal Bosco faz isso semanalmente no LinkedIn.
Não. É estratégico posts virais de vez em quando para oxigenar seu perfil, mas não é isso que traz dinheiro para o seu bolso. E é por isso que semanalmente o Dal Bosco atende grandes influenciadores, com seus 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de seguidores que vêm. Dal Bosco, indicaram seu nome porque meu ticket é baixíssimo, então não vendo nada. Então, ou seja, a pessoa ela fica sedenta por buscar aprovação digital, like, mas de nada aquilo ajuda ela a alcançar um objetivo maior de vida que ela quer. Esse objetivo pode estar, sim, objetivo financeiro aqui dentro. Sim, pode estar cargos aqui dentro. Sim, pode estar projeção de mídia aqui dentro. Mas tudo isso para compor uma realização maior que a gente ajuda aquele profissional na trajetória dele a ele alcançar. Muito bom, Ricardo. Eu gostaria de agradecer sua participação aqui no Juridicast e já deixo meu convite para você voltar mais vezes, tá bom? Beleza, meu caro. Espero a gente se encontrar também em eventos na área jurídica aí pelo Brasil afora, seja gravando podcast ao vivo nos corredores dos estúdios desses eventos, seja dividindo o palco em palestras ou mesmo aí por meio de mentorados. Muito obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.